Vocês poderão assistir e não perde nada do culto de hoje de manhã. Nós paramos no parágrafo 146. O irmão Brana vinha explicando para nós sobre a questão do batismo, porque houve uma pergunta sobre esse assunto. E não somente isso, mas que pessoas que eram batizadas nos títulos e tinham e também aquela questão da mulher pregadora, e mesmo assim o poder de Deus movendo. Essa era a pergunta. Como é que fica isso então, irmão Brana? Então, o irmão Brana veio explicando sobre as dispensações do ofício de Deus, como Pai, como Filho e como Espírito Santo. A maior dificuldade do sistema religioso, hoje, em primeiro lugar, nós vivemos sob o efeito doutrinário da Igreja Católica Apostólica Romana. E eles têm que admitir isso. É difícil para eles admitirem. Gente, a igreja evangélica cristã mais antiga é a de Lutero. Foi de 1504 para cá. Dali para trás, a Igreja Católica Apostólica Romana matou todos os cristãos. Acabou com aquele sistema de Deus que ele começou lá em Pentecostes, foi bloqueado. A partir do ano 325, depois que eles fizeram, Constantino proclamou o concílio na cidade de Niceia, na Bitínia. Ali eles estabeleceram uma nova igreja, que foi uma adaptação entre o paganismo e o cristianismo. Não era assim até ali. Ali mudou. E quem não concordou foi para as arenas, foram mortos nas masmorras das igrejas. Até chegar um ponto de acabar com aquele sistema. Mas, do ano 1504 para cá, Deus levantou um homem chamado Lutero. E esse homem começou pregando uma só mensagem, um tema: justificação pela fé. Ele não pregou sobre batismo, ele não pregou sobre unidade de Deus, ele não pregou nada disso. Ele pregou justificação pela fé. E algumas coisinhas, aquelas 99 teses, quando você vai ver, está tudo dentro de um pacote só. Foram poucas coisinhas ali que foram mudadas. Mas foi a luz que Deus deu, foi arrancada. Depois Deus enviou Wesley, que também não pregou tudo, pregou só mais um ponto, que era santidade ao Senhor. Então, justificação pela fé foi somado com santidade. 2 passos. Muito importante. Mas não pregou tudo. A palavra não foi totalmente restaurada. Então, Deus trabalha em 3. O próximo passo seria o batismo com o Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo é Deus morando na sua igreja. Mas para Ele morar na sua igreja, Ele tem que restaurar a sua igreja. Alguém pensa, então, o batismo com o Espírito Santo foi os dons de línguas? Não, gente, faz parte da mensagem
é uma continuidade da mensagem de Wesley. Esta mensagem aqui é que traz o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Ela é o fechamento do processo que Deus começou com Lutero. Agora, a última mensagem, que é a mensagem do sétimo anjo, Deus restaura a sua igreja, preparando ela para o arrebatamento. E para isso, Deus teria que restaurar a palavra. E começando desde as coisas mais simples, que é o batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque como é que você pode receber o batismo real, genuíno, do Espírito Santo sem conhecer quem de fato é Deus? Aí você pergunta, então quer dizer que o povo de Lutero não teve o Espírito Santo? Teve. Eles receberam a mensagem da hora. O de Wesley teve o Espírito Santo? Teve. Em porções. Mas através dessa mensagem, Deus propõe a plenitude de Deus na sua igreja. Através da restauração de toda a palavra. Ele levará a sua igreja à plenitude. E a plenitude levará a igreja ao arrebatamento. Então, se a pessoa para no primeiro processo, ele continua sendo luterano até hoje, ele está na justificação, ele não seguiu com Deus. O próximo passo, a pessoa teria que passar para o próximo passo, que é Wesley, a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Mas não para. Deus trabalhou através do movimento pentecostal, a restauração dos dons, mas Deus não parou, Ele continua. E agora Deus restaura toda a sua palavra, através do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Então veja bem, na dispensação de Pai, era Deus sobre nós, inacessível, ninguém nunca viu Deus, ninguém viu Deus, nem Adão antes de pecar. Ele se materializou e comeu com Abraão debaixo dos carvalhais de Manre, mas ali foi uma teofania que ele criou, mas Deus, o Espírito de Deus, ninguém viu. Ele se materializou e conversou com Manoá, pai de Sansão. Ele se materializou e lutou com Jacó no val de Jaboque, tudo em teofania. Ele se materializou e veio como Melquisedeque, trazer a ceia para Abraão, depois da batalha dos 5 reis. Só que ali no Velho Testamento, na dispensação de Pai, ninguém conhecia o nome de Deus. Qual é o nome de Deus? No Velho Testamento? Ele não tinha nome. Os homens o chamaram de Jeová Jiré, Jeová Rafá, Jeová Nissi. São vários nomes que os homens o chamaram. Quando ele se apresentou naquela dispensação, falando seu nome uma vez, quando ele falou, seu nome, meu nome é esse, foi em Êxodo capítulo 6, versículo 3. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Você pergunta para a pessoa assim, qual é o nome do pai? Ele fala Deus. Mas é Deus? Bom, então você vai ouvir o próprio Deus falando qual é o nome dele lá no Velho Testamento. Eu apareci como o Deus Todo-Poderoso.
Mas, pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido? Eu te pergunto, Senhor é nome? É pronome de tratamento. Mas por que ele diz que o nome dele era Senhor? Porque ele não tinha nome para oferecer aqui na terra. O seu nome seria dado quando a virgem concebesse e desse à luz um filho. Isaías capítulo 9, verso 6. E a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de... Não, esse aí, o seu nome será... Vamos lá, é melhor ler, não é? Querer citar tudo de cor dá problema. Vamos ler mais seguro. Não corre risco de errar. Isaías 9 e Isaías 6. Vamos aqui em Isaías capítulo 9, verso 6. Em primeiro lugar, isso aqui, ó. Olha o que é o nome de Deus hoje. Jesus, o que significa Jesus. Você vai ver Jesus, quando ele disse lá na oração sacerdotal, ele disse que havia, Pai, eu manifestei o teu nome aos homens. Não é assim que está escrito? Qual foi o nome que Jesus manifestou? Ele disse alguma vez, ó, o nome do Pai é esse, então estou manifestando aqui para vocês conhecerem. Qual foi o nome que ele manifestou? Ele falou, foi assim, ó, tudo que vocês orar, peça em meu nome. Tudo que vocês orar ao Pai, fala em meu nome, para que o Pai seja glorificado em mim. Porque eu e o Pai somos um. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Tudo isso significa Jesus. Mas por que tudo isso significa Jesus? Porque no nome dele não é só Jesus. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, era só Jesus o seu nome, Jesus de José de tal lugar, era assim, a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então ele é Senhor Jesus Cristo, Senhor lá do Pai, Jesus, Emanuel, Deus conosco, e Cristo, Espírito Santo, Deus agora na dispensação em sua igreja. Só existe um Deus, não existe dois deuses, não existe isso, é só um. Isaías 7,14, portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Mateus 1,23 diz, Emanuel significa Deus conosco. Então Deus, se nós não somos pagãos, o pagão ele tem mais de um Deus, ele é politeísta. Nós não somos politeístas. Se não somos politeístas, somos monoteístas. Se somos monoteístas, tem que ter só um Deus. Aí alguém vem e diz, não, nós somos monoteístas, mas é porque lá em cima tem 3 pessoas da Santíssima Trindade. São 3 pessoas, mas são um. Não tem jeito lá ter 3 pessoas e falar, não, são 3 pessoas, mas é um só governo, eles trabalham em acordo. É politeísta do mesmo jeito. Tem 3 pessoas distintas, e distinta é que se distinguem uma da outra. Não há isso na fé de Abraão. Não existe isso no judaísmo. Na religião que nos deu o legado de vida eterna,
afirmado pelo próprio Jesus, lá em São Mateus 4, São João 4, quando estava conversando com aquela mulher do poço, São João 4, ele disse que a salvação vem dos judeus, foi Jesus quem disse, e se a salvação vem dos judeus, ele está dizendo que a religião verdadeira vem dos judeus, e o judeu não crê nisso. O judeu acredita que o Messias será a encarnação do próprio Deus. Então quem é Jesus? Por isso está escrito, creio que é Atos capítulo 4, se não me falha a memória, que não há outro nome dado debaixo dos céus através do qual devamos ser salvos. É Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa salvação. Ele é o meio através do qual Deus nos salvou. Ele é o Cordeiro de Deus. É aí onde as pessoas se embaraçam, pensam, mas como é que ele é? Ele é Deus e orando para Deus. Como ele é Deus e lá no Calvário, ele crucificado, gritando, Elohim, Elohim, lama sabachthani. Como ele é? Se não existe um pai lá. Ali estava um corpo que ele criou, para que através do qual ele pudesse pisar o lagar da ira de Deus. Um corpo que pudesse assumir a nojeira dos nossos pecados. Vamos falar bem claro. Deus, o Pai, ele jamais podia assumir o pecado de ninguém. Isso não podia acontecer. Então ele teve que criar um corpo. E através desse corpo, ele sofrer as tentações que você sofre, sofrer as dores que você sofre, sofrer tudo que nós sofremos, para que ele pudesse nos entender. Hoje, quando você ora, Senhor, eu estou com dor, de acordo com a Bíblia, ele foi homem de dores. Se você está sendo tentado, e ora, Senhor, está difícil, ele foi tentado em tudo. Hebreus 4, 14 em diante, e Hebreus 2. Então, lá na cruz, quando ele estava no Getsemane, aquela hora era a hora que haveria uma divisão. Ficaria apenas o espírito de vida nele. Deus teria que sair dele. A plenitude de Deus teria que sair daquele corpo. Colossenses 2:9. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas naquela hora houve uma separação. Dali para frente, Jesus assumiria como dele o pecado da humanidade. E foi isso que fez ele suar sangue, foi isso que ele fez, ele ir 3 vezes orar, pedindo, 2 vezes pedindo para que afastasse dele esse cálice, e na 3ª vez ele assumiu a propiciação pelos nossos pecados. Essa é a razão pela qual ele exclamou lá no Calvário, Elohim, Elohim, lama sabachthani. Não são 3 deuses. O Rodrigo está citando Isaías 43, 10. O livro do profeta Isaías, minha Bíblia é toda marcadinha. Gente, o livro do profeta Isaías é um resumo de toda a Bíblia. Começa no Gênesis e vai até o Apocalipse, no livro do profeta Isaías. São 66 capítulos e a Bíblia 66 livros. Isaías trata desde o Gênesis, tudo que aconteceu no Gênesis, veio passando de uma maneira resumida até o Apocalipse.
Olha só, no verso 3, capítulo 43, verso 10, né? Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo. Tem alguma coisa, eu não sei o que está acontecendo. Tem alguma coisa bloqueando. Eu não estou conseguindo conectar com todos os espíritos aqui. Eu preciso disso. É por isso que vocês estão vendo eu interrompendo o tempo inteiro. Eu não estou conseguindo, tem alguma coisa errada. Vamos ficar aqui. Traz seu espírito para cá, me ajuda. Talvez vocês não entendam isso, eu nunca falei sobre isso. E nem preciso explicar. Mas aqui não sou eu sozinho, eu não estou pregando sozinho. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim, não há Salvador. Quem é o Salvador? Eu anunciei, eu salvei, e eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. E o nome desse Deus tem nome hoje, gente. Na dispensação de Pai era Deus sobre nós. Na dispensação de Filho era Deus conosco, Emanuel. Na dispensação do Espírito Santo é o mesmo Deus em nós. Lá, como Deus conosco, Deus só estava lá em Jerusalém, naquelas cercanias. Ele não andou assim, foi poucos 1000 quilômetros. Emanuel não veio no Brasil, Emanuel não foi em nenhum outro país. Ele ficou restrito ali, ele tinha que ir. E quando ele se encontrava em dificuldade, ele teve que andar sobre as águas para ir onde eles estavam. Mas hoje, como Espírito Santo, ele está lá no Japão, que possivelmente está de noite agora, ajudando um japonês lá, cristão, que está gemendo por ele, conversando com ele, ajudando ele, e ele está aqui agora. Ele está em todos os lugares como Espírito Santo. É o mesmo Deus em dispensações diferentes. Esse é o Deus que os israelitas clamam como seu. E o Espírito Santo, quando Deus prometeu em Isaías capítulo, ou seja, Joel 2:28, quando ele prometeu o Espírito Santo, ele não disse que enviaria a pessoa do Espírito Santo. Ele não prometeu que enviaria o Espírito Santo. Ele não disse isso. Como se fosse fazendo alusão a um outro Espírito. Quando ele prometeu enviar o Espírito Santo, ele disse que enviaria do seu Espírito. Joel 2:28. Eu enviarei do meu Espírito. E o Espírito de Deus é o único Espírito Santo. Não há dois Espíritos Santos, o Espírito Santo do Pai e o Espírito Santo do Espírito Santo. Como se fosse uma outra pessoa. O Espírito Santo tem um Espírito que também é santo. O Pai tem um Espírito que é santo. Que confusão é essa? O Espírito Santo é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é santo. O meu não, e nem o seu. Nosso Espírito não é santo. Nós somos santificados, nós somos separados ao Senhor. E lutamos todos os dias, toda hora, muitas vezes todos os minutos, para manter-nos na presença de Deus. Essa é uma realidade.
Então, a outra oferta aqui, irmão Palheta, é Deuteronômio 32, 39. Está marcadinho aqui, ó. Vede agora que eu até um dia, não sei se vocês se lembram, eu peguei aqui desde Gênesis, caminhando por Deuteronômio, por livro do profeta Isaías, e caminhamos, né? Está aqui marcado, olha. Vede agora, que boa lembrança, que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Se fosse 3 pessoas da suposta Santíssima Trindade, ou aqui deveria ser dito de uma forma diferente, para ser justo, ele diria da nossa mão. Você vai ver que o Pai Nosso, orado pelo cristão, é diferente do Pai Nosso orado pelo catolicismo. Lá eles fazem alusão a uma outra pessoa o tempo inteiro, falando da segunda pessoa do plural, vossa. Vossa é segunda pessoa do plural. Mas o cristão diz o teu, é uma oração direta, endereçada a uma pessoa. E é o jeito que está na Bíblia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Eu acho bom demais participar do culto doméstico com o irmão Arruda. Sempre quando eu vou bem cedo para Goiânia, se eu sei que ele está lá, eu passo, dou uma olhadinha, está aberto. Eu sei, está fazendo culto doméstico, eu encosto. Eu gosto de ver ele fazer o seu culto doméstico, sozinho muitas vezes. Eu já vi ele fazendo o seu culto doméstico como se estivesse rodeado de funcionários. E ele sozinho, do mesmo jeitinho. Isso é muito bom. E ele cita tantas escrituras como essa. Você quer ver uma coisa? Vai para Isaías 48, verso 12. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, eu, o primeiro e também o último. O primeiro e o último. Também a minha mão fundou a terra. Aí você vai lá para São João, capítulo 1, você vai ver falar que foi Jesus quem fez tudo isso. Mas quem foi? Foi Jesus ou quem habitou em Jesus? Quem era aquele que foi recusado por Israel? Que fez todas as coisas e sem ele nada do que foi feito se fez. Veio para o que era seus e os seus não o receberam. Quem é que estava em Davi chorando lá no Monte das Oliveiras? E depois quem é que estava em Jesus chorando novamente no Monte das Oliveiras por ser rejeitado? Quantas vezes quis te acolher, Jerusalém, debaixo das minhas asas, como a galinha acolhe os seus pintainhos. Quem estava gemendo, chorando em Jesus? Também a minha destra fundou a terra, e a minha destra mediu os céus a palmos. Meu Deus, eu estava vendo um documentário sobre o que é que nós somos desse universo. A nossa Via Láctea, que é composta de milhares e bilhares de estrelas, é um pontinho nessa areia do mar. É uma areinha, imagina, as areias do mar, todas as galáxias, o universo. E nós somos uma areinha, a nossa galáxia. É um grãozinho de areia. Olha o tamanho do nosso Deus. Aleluia.
Meu Deus, como é que uma pessoa pode dizer que não crê em Deus? Quem fez isso? Como é que isso pode surgir do nada? Tudo redondinho, tudo bonitinho, cada coisa funcionando com um objetivo. E tem umas pedrinhas voadoras por aí, ó, no universo, as pedrinha de não sei quantas mil toneladas. Nunca ouviu falar que uma pedra daquela envergadura topou com a Terra, porque se topar, sairia de cena. Quem é que controla toda essa coisa em cima? E você está aqui, olha só a telha da nossa casa, irmãos, olha só a telha da igreja aqui. Quem é que nos protege em cima com tanta coisa solta aí para cima? E Deus te cuidando, Deus guardando você 24 horas. Deus existe sim, eu conheço, e você também. Você é um crente de experiências com o seu Deus. Você não crê de ouvir falar, você crê de andar com Ele, de com Ele andar. Você conhece muito bem o Deus que você serve. Eu os chamarei e aparecerão juntos. São tantas escrituras, não é? É tremendo. O negócio é que às vezes a pessoa começa a estudar sob a ótica de alguém. Se você tentar ver o que alguém está te mostrando, é a mesma coisa. Sai ali fora, quando nós sairmos daqui a pouco, você sai lá fora e olha a nuvem, se tiver alguma nuvem aí, assim, que dá para fazer alguma formação. Olha lá, imagina qualquer coisa. Aí você mostra para alguém aquela nuvem, escuta, dá para você imaginar um elefante lá? Olha a tromba do elefante, olha os pés do elefante, olha o corpo do elefante, só não tem como mostrar o rabo do elefante, mas você vai ver a orelha do elefante, você vai mostrar, você está vendo lá o elefante lá na nuvem? A pessoa, não, qual? Aquela, olha lá. Aí você vai ajudando a pessoa até ela enxergar o elefante lá na nuvem. Tem elefante lá? Tem uma fotografia do elefante lá? Mas alguém te convenceu a ver aquilo lá como um elefante. O problema é esse, que às vezes a pessoa, gente, o ser humano, ele tem mania de ser influenciável. Às vezes nós fazemos as coisas porque os outros fazem. Vestimos porque alguém veste de certa forma, usa o cabelo, porque esses dias eu estava vendo um negócio lá, muitos anos, eu era menino nessa época, umas fotografias, quem eram as pessoas elegantes na época, tinha um cabelo espetado desse tamanho assim, era liso, mas eles davam um jeito de espetar o cabelo. Se o irmão Rodrigo Alexandre tivesse naquele tempo, e o irmão Misael, estava difícil para nós andar na moda, né, irmão? Ia ser um bozo na vida. Mas era moda, é moda, então todo mundo faz. Mas naquele tempo existiam pessoas que andavam, cortavam o cabelo de uma maneira social. Então você vê uma pessoa que é daquela época e tem uma foto social, ele faz questão de colocar na parede. Mas veja bem, como que é esquisito você ver uma foto com a pessoa com aquele cabelão. Ela mesmo tem vergonha. Fala, não, Deus me livre, eu não sei nem como é que eu fiz um troço desse. E aquela calça apertada, parecendo uma salsicha, e a boca dessa largura. É ridículo. Moda é ridículo. Modismo é ridículo. Toda moda é ridícula. E toda pessoa inteligente não anda atrás de moda, não faz porque todo mundo faz. Mas você faz por consciência. Você vai atrás, você procura saber o que você está fazendo. Nós vamos sair daqui a pouco. A pior coisa que existe é alguém falar assim, não, eu não vou votar em ninguém, vou votar nulo, eu vou fazer isso, eu vou ignorar. Não faça isso, vai lá, vote em alguém. Agora, você deve ter consciência do que você está fazendo. Não é porque alguém falou que é bom isso, é bom aquilo, que você vai fazer. Você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que ter consciência. Não é porque um coleguinha,